Você já ouviu a frase: eu faço a boa política, eu não faço politicagem. A boa política em relação à politicagem. O que significa isso? Qual é o subtexto que está embutido? É que existe a política e existe aquilo que é a política ruim, a má política. Má política. Então existe o bem, que é a política, e o mal, que é a politicagem. É isso. O bem e o mal. Bom, mas o que é o bem e o que é o mal? Existe alguém absolutamente bom e existe alguém absolutamente mal? Mal para quem? Bom para quem? Bom para o quê? E mal para o quê? Então, este é um conceito ocidental do bem e do mal, como se o universo estivesse dividido entre o bem e o mal, como se nós não tivéssemos o bem e o mal dentro da gente, como se a gente fosse algo dividido, ou tu é bom ou tu é mal. Não existe o bem e o mal, não existe o certo e o errado. O certo e o errado depende do ponto de vista. Qual é a diferença entre a medicação para o bem e para o mal? É a dose? É a quantidade? É a proporção? Eu tenho a energia atômica e eu tenho a bomba atômica. Uma produz vida porque gera energia e a outra que produz a destruição. Mas o princípio é o mesmo, é energia atômica. Então, o bem e o mal não estão divididos, eles são parte da mesma moeda. Então, qual é o subtexto que existe na frase "eu faço a boa política e não a politicagem"? É simples. É como se eu pudesse dividir a política entre o bem e o mal. E isso é impossível, porque a política defende interesses. Esse interesse pode ser um interesse coletivo para o grupo A, ou pode ser um interesse coletivo para o grupo B. Pode ser um interesse individual para mim ou para o outro. Depende. Hitler, para muitos, foi um cara super inteligente e que queria o bem da humanidade. Para outros, e muitos, ele foi um grande assassino, um louco, um demente, sei lá o quê. Então, depende do ponto de vista. O subtexto é que, ao dizer que faço a boa política, eu estou dizendo que a minha prática é boa e que a prática do outro é ruim. O subtexto da frase "eu faço a boa política e não politicagem" está exatamente naquilo que não foi dito. O que ele não disse? Que existe o bem e o mal. Mas na frase, ele afirma categoricamente que ele é do bem e que os outros são do mal, ou que alguém é do mal, ou que alguém pratica a politicagem que é do mal. É isso que ele está dizendo. No entanto, isto é impossível de se verificar na prática, porque somos o bem e o mal juntos. Parte da mesma moeda, somos o que somos. Não há nada absolutamente bom e nem nada absolutamente mal, porque isso é intrínseco e também porque é um ponto de vista. A política de defesa de determinados interesses pode ir contra os interesses de outros. Quando eu faço uma manifestação e paraliso a cidade, eu estou defendendo a política de um grupo, de um determinado coletivo, mas eu interfiro, por muitos avaliado como negativamente, na vida dos outros que têm a cidade paralisada. Quando eu faço uma greve, eu tenho os interesses coletivos dos grevistas
sendo defendidos. Isso é uma coisa boa. Mas para quem sofre a greve, porque não produz, porque deixa de auferir grandes lucros, então isso é uma coisa ruim para ele. Então, a greve é boa ou é ruim? Depende do ponto de vista. O salário. O salário que alguém recebe é muito ou é pouco? As duas coisas. Ele é ao mesmo tempo muito e ao mesmo tempo pouco. É pouco para quem recebe e muito para quem paga. Depende. Então, a politicagem, ela traz no subtexto a ideia de que tem certas ações que são ruins, mas o ruim e o bom é sempre um ponto de vista. É sempre uma determinada situação de quem está sofrendo aquela ação ou de quem está se beneficiando com aquela ação. Portanto, o que existe é a política. A política, sim, existe. Ela vai defender interesses? Sim, ela vai defender interesses. E esses interesses são bons ou são ruins? Depende de quem está do lado desses interesses. Então, existe fazer política. Não existe politicagem. Existe a prática da política. Politicagem já é uma inferência sobre o resultado da política que alguém está fazendo. Pensa nisso. E não esqueça de inscrever-se no canal Subtexto do Texto. Vai lá, clica lá o botãozinho de inscrever-se e não esquece da sinetinha. A sinetinha é importante porque ela vai te avisar toda vez que tiver um novo vídeo. Tá? Então não se esquece, inscreve lá no Subtexto do Texto.